Mas você não disse que não ia mais fazer replante em vasos de barro? Pessoal, eu tenho que explicar para vocês o porquê que novamente eu fiz o replante no vaso de barro assim. Até comentei com vocês, né, uns vídeos aí passados, eu retirei minhas plantas dos vasos de barro, coloquei assim cachepôs, né, deixei só algumas. E aqui, pessoal, o motivo, né, que eu retirei era por conta das lesmas, né, que elas entravam, né, eu tinha uma bancadinha ali, vocês lembram? E elas entravam e comiam as raízes todas das minhas orquídeas. Então eu fiquei bem triste, né, e parei de replantar um tempo, né, em vaso de barro e retirei todas. Mas assim, pessoal, a gente, nós temos que adaptar a nossa planta ao que ela gosta, né? E não ao que a gente acha que deve, né, nossa planta, né? Então, a gente tem que escolher o que é melhor para ela. Nesse caso aqui, essa planta é muito grande mesmo. E eu, no momento, não tinha um cachepô, né, do tamanho dela para colocar. E eu tinha esse vasinho aí. Então, pessoal, resolvi fazer esse replante porque ela é muito pesada, né? Esse vasinho aí é pesado, com as pedras. Então, eu achei que ia ser bem ideal para ela. Então, assim, resolvi fazer o replante de novo, né? Só que eu não vou mais deixar em bancadas, né? Ela vai ficar pendurada. E quando florescer, fica até mais fácil da gente estar colocando lá, né? Para poder curtir a flor mais pertinho da gente, né? E é isso, né, pessoal? Para falar para vocês por que eu voltei a fazer o replante assim, nesse vasinho assim, olha só. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que é a Tercília da Orquídeas, eu e vocês e Libras mais uma vez. Pessoal, domingo meio complicadinho de fazer vídeo, né? Por conta dos vizinhos, né? Mas eu vou tentar fazer aqui com vocês o replante, né? Dessa planta que eu falei para vocês, né? No vídeo passado, que eu ia fazer hoje. Mas antes, quero agradecer a Deus por mais um dia, por mais um vídeo aqui com vocês. Pessoal, conforme eu falei para vocês, né? No vídeo passado, eu deixei essa planta aqui somente porque ela florescesse, né? Que ela veio com as espatas, né? Com os botões, na verdade. E eu queria ver, né, a floração dessa planta, né? E o substrato que ela veio era somente palha de arroz e um pouquinho de perlita, né? E ela já veio bem, assim, caindo o substrato do vaso, então eu acabei não deixando aquele substrato, né? Então, pessoal, antes que ela enraize aqui, fique mais difícil, né? Que esse vaso aqui eu vou utilizar para plantar aquele epifílio, acho que epifílio que fala, não sei, é um cacto, né? E esse vaso aqui eu não vou deixá-lo aqui, conforme eu falei para vocês, né? Então não é um vaso ideal, né? Que eu quero deixar ela muito pesado, se eu quiser pendurar, né? Então assim, eu resolvi, né? E agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou estar cortando essas hastes aqui, essa flor, né? Olha que coisa mais linda. As florações dela já estavam meio que passando aqui, ó, porque ficou aqui, choveu. Olha que coisa linda, pessoal. Linda demais, né? Mas como eu vou fazer o replante, né? Para que ela enraize, né? Para que ela não fique aqui, digamos, somente com a flor, né? E então eu vou deixar, pessoal, ela sem as flores, né? Vou estar cortando hoje, já curti essa flor bastante. Como não é uma floração assim, que ela está enraizada, fica até com medo de deixar, né? Apesar que, como eu falei para vocês, já passou toda a energia para essa flor, para esse galho aqui de flor, né? Para esse cacho. Mas eu prefiro cortar, pessoal, porque a gente começa do início, né? E vê o nosso cultivo. Então eu vou estar cortando aqui, né? Isso dá dó, dá pena, né? Mas ela já está aqui toda manchadinha, né? Está passando já a floração e eu prefiro assim, né? Para iniciar um novo desenvolvimento no próximo vaso. Então eu vou estar fazendo aqui, né? Em seguida com vocês e falando algumas, né? Digamos algumas dicas aqui de cultivo. Pessoal, vou colocar aqui então os lacres, né? Para prender a minha planta. E vou estar colocando um pouco de pedras aqui no fundo.
vou acomodar os cacos de tijolo aqui. Aqui para dar altura, pessoal, para minha planta. Ela não pode ficar lá no fundo do vaso, né? Então, eu vou estar colocando aqui. Esse caco de tijolo. E assim que der altura, eu vou prender a planta aqui. Eu gosto de deixar bem grande, pessoal, para ter bastante espaço para as raízes, né, se fixarem no meio do substrato aqui. Acredito que já dá, né, a altura já deu. Vou estar colocando a planta aqui. Vamos ver se ela já deu a altura. Tá gostando, pessoal? Essa parte aqui é onde eu cortei da planta, né? Ela tem duas frentes, pra cá, também pra cá, é onde estava florida, ó. Né? E aqui já tem gemas, né? Que está gemas de brotação, então ela vai ter duas frentes, né? Então eu vou deixar esse espaço aqui pra planta estar crescendo, né? Então vamos deixar um espaço assim no vaso. Vamos colocar aqui, eu acho que já deu, praticamente já deu uma altura. Vamos ver a altura, vamos como que está, acomodar as raízes dela aqui dentro. E vamos prender aqui, a primeira parte, né? Vamos prender com o arco. Segurar a planta e prender ao mesmo tempo, né? Para que ela fique fixa, né, pessoal? A planta tem que ficar bem fixa aqui no nosso vasinho. Então, vamos deixar assim. Colocar mais um pouco de planta aqui atrás. Que ela fique bem levantadinha aqui. Mais um pouquinho de substrato aqui e vamos estar prendendo a nossa planta aqui, né? Ela é muito grande, pessoal, muito pesada, né? Então, ela precisa de bastante... estar bem fixa, né? Senão ela vai ficar balançando. Vamos arrumar aqui. Cuidar porque pode ser que venha algumas brotações aqui, né? Então, cuidar bastante com as geminhas, né? A gente não está... Praticamente, pessoal, ela está fixa, né? E aqui eu vou estar colocando ainda os penduradores, né? Aqui, ó. Né? E aí vou estar fixando mais os bulbos dela aqui, ó. Né? Então aqui ela já tá bem fixa. Vou prender mais, colocar mais substrato aqui. Colocando substrato aqui nas raízes dela. Mais um pouquinho. Mais um pouco de substrato aqui. Mais esses caquinhos aqui de tijolo. Então, pessoal, ela tem que ficar com bastante substrato, porque essa planta é muito pesada. Ela pesa bastante, então eu preciso fixar bem ela. Até eu ia colocar uma pedra bem grande aqui embaixo, mas para pendurar depois aqui, ela ia ficar um pouquinho pesada, né? Apesar que eu tenho o meu suporte aqui do orquidário, a estrutura, ela é metálica, né? Então dá para pendurar bastante coisa, né? Mas não é bom a gente abusar. Então aqui, pessoal, praticamente, né?
O replante está pronto, né? Vou aqui, vou cortar, puxar mais um pouquinho esse lacre aqui. Vou estar cortando ele, né? Essa ponta, deixa uma pontinha, se a gente precisar estar puxando, né? Mais um pouco. Então está aqui, né? A princípio, né? Está assim. E já vou continuar aqui com vocês. Pessoal, então é esse o replante de hoje, né? Eu não coloco adubo, como você já sabe. Só adubo ela depois, quando ela já está mais adaptada aqui. Eu rego, pessoal, com a água da chuva. Tem um reservatório aqui, eu gosto muito, né? Vocês sabem. E elas ficam aqui, pessoal, né? Tomando a chuva também. Então eu deixo ela no local mais fresquinho até que ela venha a desenvolver mais, né? Quando ela estiver maior, os brotos, as raízes novas, aí eu coloco ela no local com mais, né, luminosidade para que ela venha florescer. Por enquanto ela vai ficar aqui no local mais fresquinho. Assim que ela tiver desenvolvido, né, com algumas raízes, brotações maiores, eu volto aqui e mostro ela para vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe vocês, a família de vocês. Até um próximo vídeo, se Deus quiser.